Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tiragens que têm relação com o ambiente de trabalho, com o seu trabalho, né? Muitas vezes as pessoas elas vêm procurar uma consulta e não sabem muito como elaborar esta pergunta. Então a gente pode fazer uma jogada geral, né? E para isso eu uso um oráculo muito legal que é o oráculo de Bellini, né? É chamado de tarô de Bellini, mas é um oráculo, né? Porque ele não tem 78 cartas como o tarô. E ele dá aquela visão panorâmica de como que está as relações de trabalho, como que está o consulente no seu trabalho, né? Aquilo que ele precisa ter consciência das suas capacidades ou aquelas relações que estão ficando um pouco já desgastadas, tá? A partir dessa tiragem, então, é que muitas vezes o consulente vai pedir para fazer um jogo mais específico. Então, vamos conhecer esse oráculo maravilhoso? Então, aqui eu vou pegar e embaralhar Opa, já pulou uma carta aqui. Eu vou embaralhar aqui o baralho, né? Pensando, né? Repetindo o nome da pessoa, a data de nascimento dela e falando como é que está o trabalho da pessoa, do consulente. Quando você já embaralhou várias vezes, eu considero uma carta que tenha caído, mas quando tá muito assim no início, né? Então a gente não considera não, né? Então você vai falando como é que tá as relações de trabalho, como é que está esse ambiente de trabalho, como é que o fulano se sente nesse trabalho. E aí a gente vai fazer uma abertura de 9 cartas, que dá um panorama bem legal. A gente embaralha bem. Só uma curiosidade, né? Esse baralho ele foi criado por um mago chamado Edmond, que foi um aprendiz da Madame Lenormand, né? Onde a ela foi criada em homenagem, né? O baralho Lenormand, e ela lia para revolucionários da Revolução Francesa, para o próprio Napoleão Bonaparte. Aliás, tem uma relação muito interessante entre cartomantes, né, e a política, não só cartomantes, mas videntes, oraculistas, de uma maneira geral, pela história, tá? Bom, muito bem, então agora, como sempre, eu vou cortar em 3. Aí a gente vai fazer um leque aqui do lado. E aí, pensando na pessoa, repetindo sempre, né? A gente vai tirando, puxando as cartas. Essas cartas são grandes e meu espaço ele é pequenininho. Então, a gente vai deixando bem justinho. Então, vou tirar só mais uma como conselho. E aí, a gente começa a abertura. Tá, e vocês vão reparando que ao invés de naipes, ele tem aí nas cartas representações de planetas ou então de luminares. Então aqui a gente vê Saturno, que daí a gente vai saber que são, né, aqui só para eu achar um pouquinho mais, né? Saturno, que geralmente representa cartas que tem a ver com prova, com karma, com dificuldades, né? Por outro lado, a gente vê aqui nessa carta representação de Júpiter, que é sempre algo muito bom, né? É o grande benéfico da astrologia. Aqui nesse caso a gente vê Marte. Então tem muita relação, se a gente for pensar nos baralhos, né? No próprio tarô, com o naipe de espadas, que representa o quê? O mental, conflito, discussão, desarmonia, né?
Eu vou continuar virando aqui. Aí a lua, né, que tá sempre ligado ao emocional, às vezes as inconstâncias desse emocional, né? Então, aqui, como que eu faria a análise desse jogo para a pessoa que está me pedindo, né? Para eu dar uma olhada como é que tá o trabalho dela. Então, aqui na primeira carta, a gente já vê o retrocesso. Então, ela passou por mudanças dentro desse trabalho, que foram mudanças que não foram legais para ele, né? Ou para ela, né? Então, mudanças que realmente é como se ela voltasse ao ponto de partida de quando ela entrou nesse trabalho, né? Por outro lado, em algum momento, né, houve alguma coisa que ainda deixou um pouco animada, um presente, pode ter sido um pequeno aumento, mas as relações de trabalho, elas continuam muito difíceis. Então, aqui é o estado mental da pessoa, como que ela se sente? Ela tá presa, né? Ela pode ter uma equipe difícil, um chefe que não a reconheça, né? Apesar dela fazer o trabalho dela com muito esmero, né? Então, é uma pessoa que ela é muito detalhista, ela gosta de fazer as coisas muito bem feitas, com essa carta da beleza, né? Mas, de fato, ela está vivendo um momento muito difícil, né? Então, aqui a gente vê aí uma possibilidade, né? Inclusive, dela se sentir muito sufocada nesse ambiente de trabalho, com essa carta da reclusão. Ela está presa, né? Numa situação que para ela é muito ruim, né? E junto com essa carta da ruína, que também é uma carta que denota perdas, né? Denota uma situação muito difícil, né? Mas aí é que tá a questão. Se ela tiver mandando o currículo, ela tem uma possibilidade de sair desse lugar ou de repente de mudar de área no futuro não muito distante, né? Mudar de setor com essa carta da partida, que é uma carta sempre muito positiva, né? Aonde ela vai ser reconhecida, né? Pelo que ela faz no seu trabalho e vai ter uma melhora aí de dinheiro, que essa carta da cornucópia é uma carta muito positiva, né? Então aqui a gente vê um geral de como está o trabalho dela, né? Essa carta central, ela representa bem como ela está sentindo trabalhando neste trabalho, neste ambiente, né? Então ela está sentindo realmente que as coisas não estão muito boas, que as coisas estão difíceis com essa carta da ruína, e é uma carta kármica, né? E qual o conselho geral para esta pessoa? E aí, a carta da transformação, que é a carta de Júpiter, que diz o seguinte: olha, não tenha medo, vá adiante. Se você estiver mandando currículo, continue mandando currículo, ou tente uma promoção dentro da sua própria empresa, da empresa onde você trabalha, porque a transformação é certa, né? E a gente vê aqui um símbolo super positivo, né? As asinhas de mudança e a coroa aqui, que é um símbolo de realeza, né? E uma mandalinha aqui. Então, assim, a gente percebe que é um oráculo simples, mas é um oráculo que capta bem o que a pessoa está vivenciando, né? E esse conselho aqui é um conselho muito bom. Então, para lá ir adiante, não ter medo. A partir desse jogo, a gente pode entrar com o tarô e fazer perguntas mais específicas. Então, como que o chefe a vê, como a equipe de trabalho a vê, se ela trabalha em equipe, né? Se tem uma possibilidade de promoção à vista, né? E qual o futuro dela em até 3 meses nessa empresa, né? Isso é favorável ela buscar um novo trabalho, né? Então, isso é uma forma da pessoa poder conduzir aí a sua vida profissional no momento que ela está passando por um grande período aí de desafios, né? E aí os oráculos eles podem ajudar nesse sentido.